Estamos retornando do aeroporto de Guarulhos. Tá aqui o homem de Deus, pastor Jean Maia. Homem que Deus resgatou. Homem que Deus resgatou lá das profundezas mesmo, né? Das garras do inimigo, literalmente, né, pastor? Literalmente, meu irmão. Literalmente. O irmão era até marcado. Tinha até o símbolo, né? Andava com um cordãozinho no centro de Macumba, porque eu fui para me libertar de um processo de drogas. Falaram que eu tinha que ir no interior da Bahia para passar pelos pais de santo que eu não conhecia e dizer que aqueles pais de santo ia me libertar das drogas. Porém, fui lá, no interior da Bahia, numa cidade chamada Iguaibi. Certamente alguns baianos, ao assistir esta reportagem e que conhecem a Bahia, irão entender o que eu falo. Iguaibi, uma cidade onde tinha um centro de macumba lá e falaram que lá era forte o negócio. Eu fui para lá para tentar ficar livre, só que quando eu voltei de lá, eu voltei mais preso, mais escravo de Satanás. Porém, fui morar em São José dos Campos e lá uma senhora cheia do Espírito Santo, a importância de ser cheia do Espírito Santo, da pessoa dar lugar a Deus, que aquela senhora nunca tinha me visto na vida. Aquela senhora olhou para mim e eu andava com um cordãozinho no pescoço que lá no centro de Macumba colocaram e falaram que, olha, quando você toma banho você lava, porém você não tira isso aí, deixa ele cair por si só no tempo exato. E eu andava aquele cordãozinho no pescoço. Porém, aquela senhora, quando me viu, ela olhou para mim. Prepare-se para e eu estava até drogado. 800 metros. Tinha acabado de fumar um cigarro de maconha. Meu Deus. Não tenho vergonha de falar, porque Deus me disse que onde eu for, as oportunidades que eu tiver, eu preciso exaltar o nome dele, porque só ele liberta, né? Então, eu estava aqui prestando atenção no trânsito. Então eu, ao ver aquela senhora, ao ver aquela senhora, ela olhou para mim e Deus usou os lábios daquela senhora, e aquela senhora, usada por Deus, falou: jovem, tira isso do seu pescoço, que isso é satânico. Você está acima do limite de velocidade. Dirija 9,8 Então, km. veio aquele temor sobre o meu coração, tirei aquilo do pescoço. Eu falei: jovem, Jesus Cristo te ama muito. Aleluia. Jesus tem uma grande obra na sua vida. Isso foi em março de 1991. Meu Deus. Aí ela falou: olha, filho, eu não te conheço, mas Deus manda dizer que Ele tem um projeto precioso contigo, e vai para a casa de Deus. E eu, morando em São José dos Campos, morava na rua, na Vida Andrômeda, melhor dizendo, numa pensão, mas eu vivia mais nas favelas, porque eu trabalhava vendendo bingo para a Santa Casa de Misericórdia lá de São José dos Campos. A Santa Casa de Misericórdia ia fazer algumas arrecadações de fundos, então eles faziam sempre alguns bingos, alguns festivais lá, onde eles, através do processo do bingo lá, eles premiavam casas, carros, enfim. E nós saímos pela cidade de São José dos Campos vendendo esses bingos, essas cartelas de bingo. Então as pessoas, no intuito de ajudar a Santa Casa de Misericórdia e também, claro, interessadas em ganhar um bom prêmio, elas compravam as cartelas.
e nós vendíamos bastante. Então minha vida era essa em São José, vender as cartelas de bingo, ganhar a minha comissão das vendas e ir para as favelas para usar drogas. Era essa a minha rotina. Mas desde aquela feita que aquela senhora entregou aquela mensagem, que hoje eu entendo que é a mensagem de Deus, até então não conhecia nada de Deus. Aquela senhora então, ao entregar a mensagem, ela frisou bem: vá depressa, Deus tem pressa com um projeto na sua vida, vá para a igreja. E certa feita eu estava indo para a favela para comprar drogas e estava passando em frente, estava numa rua, na verdade, lá perto do centro de São José, ficava perto de uma estação de linha de trem, não estação, na verdade linha de trem. E ali eu estava de um lado da rua e algo me fez virar o rosto para o outro lado da rua. Quando eu virei o rosto, já era mais ou menos por volta de meia-noite aproximadamente, eu vi uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Missão. Maravilha. Aí, meu amado irmão Gladson, eu quando olhei assim, eu fixei os olhos, eu vi uma pessoa de branco, totalmente de branco, em frente à igreja. Oh, glória a Deus. Aí me veio ao meu coração aquela mensagem daquela senhora. E aí eu ouvi assim: procura uma igreja urgente. Aí quando eu olhei assim, tinha um ser de branco, uma pessoa de branco, em frente àquela igreja. Eu perguntei: por gentileza, onde tem uma igreja dessa no Jardim Satélite? Porque era exatamente onde eu estava residindo na pensão, na Vila Andrômeda, Jardim Satélite. Aí aquela pessoa falou: Rua Gemini 142. Não me esqueço desse endereço. Aí quando eu olhei de novo para agradecer, aquela pessoa desapareceu. Aleluia. Como eu já estava meio bêbado, achei que eu estava delirando. Procurei assim, não vi mais ninguém, e ficou aquele endereço cravado no meu cérebro, na minha mente: Rua Gemini 142. Glória a Deus. Aí eu fui para a favela, comprei droga, usei, botei de madrugada para pensão. Aí no dia seguinte, no outro dia, ficou aquela frase ressoando nos meus ouvidos: você precisa ir para a igreja, Rua Gemini 142. Aí foi passando o horário, eu falei: deixa eu ver o que é Rua Gemini 142. Quando eu cheguei lá na Rua Gemini 142, era a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Glória a Jesus. Missão. Aí eu falei: eu não estava louco não, de fato alguma coisa tem. Aí só que foi acho que numa quinta-feira, parece, tinha umas irmãs lá, umas senhoras limpando a igreja. Eu falei: tem culto hoje aqui? Ela falou: não, culto só amanhã. Aí eu falei: tá bom, muito obrigado. Retornei para a pensão. Aí no dia seguinte, por volta de 4 horas da tarde, eu era extremamente viciado em maconha. Por volta de 4 horas da tarde, fumei, como os jovens dizem na linguagem deles, um baseado. E aí, mais ou menos 5 horas, 6 horas, ficou aquela luta: você precisa ir para a igreja. Só que uma outra voz dizia: você não pode ir para a igreja, você está drogado. Mas a outra voz dizia: você precisa ir para a igreja. Foi assim como alguém pegasse no meu braço, literalmente falando. Humanamente eu estava sozinho, mas como se fosse alguém, uma força, pegou no meu braço e me levou para a igreja. Cheguei lá, comecei a ouvir aquele senhor falando das coisas de Deus, comecei a chorar. Aleluia. E no final do culto, eu senti alguém me levando lá para frente. Eu dobrei meu joelho, entreguei minha vida para Cristo, a qual aquele senhor estava pregando. E a partir daquele momento, Deus já preparou um senhor lá e falou: olha,
Busque agora o batismo com o Espírito Santo, porque Deus tem pressa no projeto que Ele tem na sua vida. Glória a Deus, pastor. Aí eu comecei a dialogar com os irmãos. Aí Deus usou uma pessoa e falou: olha, você não vai mais trabalhar no que você trabalha. Eu trabalho numa imobiliária, esse irmão dizendo, e Deus mandou eu ceder para você, irmão Jean, um quartinho, uma edícula que tem no SUS imobiliária, e o senhor fica morando lá, não precisa pagar nada, o senhor só dá uma limpadinha na imobiliária, para quando os corretores chegarem, está tudo prontinho, e o senhor trabalha como contato, o senhor sai pelas ruas de São José dos Campos e arrumando imóveis para alugar ou para vender. Se vender ou alugar, o senhor tem a sua comissão. Maravilha. Tá certo, meu irmão. Aí Deus me preparou uma bicicletinha para mim. Deus é maravilhoso. Aí Deus começou a cuidar de mim. Aí Deus preparou uma bicicletinha, eu comecei a andar pelas ruas dos Campos, arrumando contatos e imóveis para alugar e para vender. Aí Deus levantou um casal lá na igreja, na rua Gêmeo 42. Irmão Manuel Cosmo da Silva, que hoje é pastor, Manuel Cosmo da Silva. Maravilha. Inclusive, esse pastor Manuel congrega hoje com o pastor Emanuel, lá na sede. E a sua esposa Irmã Cida. Ali, esse casal chegou e falou: olha, irmão Jean, Deus falou para nós que durante o tempo que o senhor permanecer aqui em São José dos Campos, nós vamos cuidar do senhor. Deus falou que não é para o senhor fazer comida, almoço e janta não precisa o senhor fazer, porque, deixe-me aqui só falar algo antes. Deus me colocou nesse quartinho e Deus usou os irmãos da igreja e me deram fogão, uma geladeirinha, me deram talheres, tudo que eu precisava me manter. Deus usou um senhor que não é cristão, o dono da imobiliária, que esse irmão que trabalhava na imobiliária, ele era corretor lá, o que me levou lá para habitar lá na edícula. Mas o dono mesmo da imobiliária, Deus usou esse senhor e ele me trouxe terno, gravata, sapato, meia, cueca, o que eu precisava para me manter. Maravilha. Deus foi... andar 300 metros de saída para a direita. Deus foi cuidando de mim na parte física, na parte material e na parte espiritual. Jesus me batizou com o Espírito Santo numa vigília que nós vimos na Chácara Canaã, Igreja Maravilha de Jesus. E aí Deus começou a fazer promessa. Para manter à esquerda a 800 metros. Aí Deus começou a fazer promessa: olha, eu vou te levar de volta para a sua cidade, para São Paulo, de onde você saiu, e vou te dar uma companheira, vou te dar um lar, porque eu tenho uma obra contigo e com ela. E eis que te darei um varão. 300 metros, mantenha à esquerda. Oh, glória, até o sexo do menino, Deus. Deus disse: eis que te darei um varão, tu serás pai de um varão. Falei, amém, Jesus. Metros, mantenha à esquerda. Aí o Senhor falou: 3 coisas eu exijo de ti. Prepare-se para manter à direita a 550 metros. Deus falou: 3 coisas eu exijo de ti: que comas a minha palavra, busque a minha A face. 300 metros, mantenha à direita. Coma a minha palavra, busque a minha face e santifica a tua vida, porque eu A 80 metros, mantenha à direita. não tinha dito anteriormente, a minha vida, como eu já disse, era uma vida devassa. Eu era também guitarrista de bandas de rock. 1,5 quilômetros. E como guitarrista de bandas de rock,
Eu vivia o jargão do rock and roll, sexo, drogas e rock and roll. Era um escravo de Satanás, literalmente um escravo do adversário. Então Deus diz: santifica a tua vida, não procure ninguém para tua companheira e coma a minha palavra, busque a minha face, que no tempo exato tu verás o que eu tenho contigo. Aí Deus me trouxe para São Paulo, trouxe de volta para São Paulo, me deu um lar onde eu resido hoje, na rua do Topolino Barreto, 389, apartamento 703, Bela Vista. E aí Deus abriu uma porta de emprego para mim. Eu comecei a trabalhar na cooperativa do Banco do Brasil, lá na Moca, na rua Bode Figueiredo, bairro da Moca. E aí eu estava lá trabalhando. Nisso Deus me trouxe para São Paulo. Eu comecei a congregar com o pastor Adilson Ross, lá numa congregação que era perto da Praça da Sé, ali na Praça da Bandeira. E depois a congregação ela mudou para a Rua Conde de Sarzedas. Eu comecei a congregar. Aí nisso o Senhor enviou um profeta dele lá na terra, onde eu trabalhava. Ainda tem profetas de Deus na terra, né? Homens usados por Deus. E aquele homem chegou e me perguntou: quem é o senhor Jean? Aí uma pessoa: vai, aquele rapaz ali. Aquele moço falou: olha, estava orando em casa. Aleluia, Deus é soberano. Estava orando em casa e Deus mandou vir aqui, nesse lugar, trazer uma mensagem para o senhor. Para quem acha que Deus não fala hoje em dia, olha aí o agir de Deus. Aí Deus, usando aquele moço, Deus falou através dos lábios daquele rapaz: a companheira que eu te prometi, por esses dias ela vai aparecer na igreja que você está congregando. Tomei um susto, o rapaz nunca tinha me visto na vida. O que é isso? Mas aí eu, entendendo já dos mistérios de Deus, né? Falei: amém, Senhor. Aí, nesse meio tempo, lá em Belém do Pará, existia uma jovem noiva. Essa jovem morava com o irmão e ela era noiva. Foram para marcar o casamento, para levar os documentos lá, enfim. Na hora lá de acertar os documentos, estava faltando um documento. Não pôde marcar o casamento. Aí, aquela jovem voltou para casa, o jovem noivo foi para casa dele. Essa jovem morava com o irmão, como eu disse anteriormente. Aí, de madrugada, o Senhor aparece em visão para ela e diz assim: esse com quem tu estás aqui, que ia casar, não será o teu companheiro. Eu vou te levar para uma cidade, falando para ela, lá em Belém do Pará. Aleluia. Ninguém pode entender Deus. Deus faz como Ele quer, meu amado. Pastor, Deus faz como Ele quer. Aí aquela jovem tomando um susto: como não será meu companheiro? Né? Deve ter pensado. Aí o Senhor falou: olha, vou te levar para uma cidade. Lá tu já tens um lar preparado, que eu já preparei. E já tem o teu esposo preparado, e é esse. E mostrou a mim em visão para ela lá em Belém do Pará. Oh, glória. Aí ela, segundo ela achou que estava delirando. Aí quando foi no dia seguinte, de manhã, Deus enviou uma serva dele lá para falar com ela. E ela me relatou tudo isso após, né? Quando nós nos conhecemos. Prepare-se para manter à esquerda a 800 metros. Aí
aquela irmã, foi a irmã Luciene, olha, Deus mandou vir aqui dizer para a irmã que nesta madrugada Ele já lhe revelou acerca do projeto que Ele tem na sua vida, já lhe revelou que a irmã não vai casar com fulano de tal, por questão de ética que eu vou omitir o nome, né? Uhum. E Deus ele revelou que vai levar a senhora para uma cidade e que lá já tem um companheiro preparado. Aí ela falou, irmã, essa madrugada eu tive essa experiência com Deus. Pois é, irmã, então se prepara que Deus tem pressa nisso. Ô, glórias. E eu aqui em São Paulo, né, trabalhando na Cooperativa do Brasil, morando no apartamento e tal, aguardando em Deus. Nisso ela morava, como eu já havia dito anteriormente, ela morava com o irmão dela. Aí o irmão dela chegou para ela assim, de repente, falou, Luciene, nós vamos embora para São Paulo. Aí ela já começou a fazer a conexão das profecias do irmão dela. Não é cristão, friso bem, não é cristão, mas Deus usa aquele que Ele quer, né? Para fazer o propósito dele, o projeto dele. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. A 300 metros, mantenha à esquerda. Aí aquele jovem, o irmão dela, Lendoval, trouxe ela para São Paulo. Aí eles foram morar com uns amigos até eles arrumassem um apartamento. E isso era o entendimento dele, né, Luciano? Vamos morar com os amigos que eu tenho em São Paulo, até nós arrumamos um apartamento, enfim, vamos tentar nossa vida em São Paulo. Mas era plano de Deus. Aí nesse meio tempo eu tinha ganho a minha tia para Jesus, minha tia Edinalva, que eu a amo de uma forma muito especial. Aí, querido Gladson, Deus marcou um encontro. 30 metros, mantenha à esquerda. Deus marcou um encontro tanto com a Luciene quanto com a minha tia no elevador. A minha tia morava nesse mesmo prédio em que eles foram morar, lá na rua Vitória. Aí uma olhou para a outra, a senhora é crente, sou crente. Rua Vitória ali do centro, perto do Isso, Andradas. na travessa ali da... Paralela com... Da Rio Branco. Santa Efigênia. Isso, Santa Efigênia embaixo. Atravessa Rio Branco. A Rio Branco em cima, fica exatamente ali no meio. Logo Conheço. aqui está descendo no sentido Conheço, Estação da Luz ali, o prédio do lado direito ali, saiu da Rio, atravessou a Rio Branco, o prédio do lado direito. Ali, aí a minha tia olhou para ela, você é crente, sou, tá? Onde você congrega? Ela falou, olha, eu... A 180 metros, mantenha à direita. Poxa, ela manda vir para a esquerda, para a direita. É complicado esse GPS. A 30 metros, mantenha à direita. Coisa aqui, Jesus. Fazer novo caminho, para ali para entrar. A gente faz outro, não tem A problema. 250 metros, dobre à direita. Depois você vai editar, né? Não, vai aparecer ela falando, não dá pra É. Não, mas esses erros aqui. Não tem problema não, é ao vivo. TV Missionária. Aqui estamos é aqui ao dirigindo e vivo. o trânsito de São Paulo é um caos. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, galera. Então, aí a minha tia viu aquela moça. Cálculo da rota. Mantenha à esquerda na estrada principal. Bem, aí a minha tia falou, olha, então A 200 metros, dobre à direita. a minha tia olhou para ela e falou, bom, então a senhora está procurando igreja? Ela falou, eu estou vindo em Belém do Pará, não conheço nada aqui em São Paulo, preciso 30 metros, dobre à direita. preciso ir para a igreja. A tia falou, olha, eu congrego na Assembleia de Deus. À direita. Prepare-se para manter à direita. A
Aí ela congrega a Assembleia de Deus e... Novo cálculo da rota. Prepare-se para dobrar à direita a 900 metros. Congrega a Assembleia de Deus, Rua Asdrúbal Nascimento. Onde foi a primeira igreja ali que era o antigo pastor Rocha. Depois o pastor Rocha faleceu, o pastor Zé Wellington mandou o pastor Adilson Rossi para lá. Rua Asdrúbal Nascimento. Eu gosto de detalhar os endereços, tudo, porque... A veracidade do... Né, veracidade, do fato, né? Nada pode contra a verdade. Senão por isso que Jesus falava assim, verdade, que Jesus né? falava assim, em verdade vos digo. Verdade vos digo. Ele É isso repetia. mesmo, querido. Vai. Então, bem, aí combinaram, tá bom, então amanhã nós vamos para a igreja, tá certo. Aí combinaram as duas de ir para a igreja. Você vê, sábado à tarde, né? Congestionamento. São Paulo é um caos mesmo, só Deus. Aí, nesse meio tempo, eu congregava lá, então eu trabalhava na cooperativa lá do Banco do Brasil, na rua Borges Figueiredo, lá na Moca. E acabava meu trabalho às 5 horas, ficava um pouquinho por ali, pegava o ônibus, descia na Praça da Sé e vinha direto para a igreja. Chegava, dobrava o meu joelho. Fiquei, Deus, busca a minha face, né? Como a minha palavra, busca a minha face, santifica a sua vida. E aí Deus colocou no desejo de coração de orar, né? Orar em todo tempo, toda oração e súplica no Espírito. Maravilha. Enfim. Aí comecei a buscar Deus, então eu chegava lá na igreja, não ia conversar, só cumprimentava os irmãos, mas ia orar, ia falar com Deus, guardando em Deus. Aí, sem saber o que estava acontecendo, já Deus trabalhando já com a jovem em São Paulo. A 300 metros, dobre à direita. Aí as duas combinaram, vamos amanhã então para a igreja, vamos. Uma terça-feira, culto de ensino. Era a sede do setor. E nisso, o púlpito lá ficava, a mocidade ficava atrás do púlpito. E Deus me colocou na mocidade. Aí eu chegava, ficava orando lá até começar o culto. E aí as duas combinaram. E a minha tia então ficou de pegar a Luciane no dia seguinte para levar para a igreja. A 50 metros, dobre à direita. Novo cálculo da rota. A 160 metros, faça uma curva levemente à direita. Bem, aí as duas combinaram de amanhã na igreja. Quando foi na madrugada de hoje, eu amanhã para a igreja. Na madrugada de hoje, Deus fala com a minha esposa muito através de visões. Aí Tirar essa tribulação daí, né? Só Deus. Aí, querido, Deus deu uma visão para Luciene. O que ia acontecer no dia seguinte na igreja lá. Caramba. Daqui tem que ter a sorte no trânsito e a graça de Deus, porque não é fácil não. Faça uma curva levemente à direita. Aqui, vamos sair desse caos aqui. Novo cálculo da rota. Você tá brincando. Entre na segunda à direita. Só um minutinho, querido.
Não, tá tranquilo, pastor. Ao vivo e a cores. Do jeito que é. A verdade nua e crua. Aí Deus deu a visão para ela, o que ia acontecer. Ela chegava na igreja, dobrava o joelho, e aí ela orava. Quando ela sentava, o Senhor falava para ela: olha para trás do púlpito. Olha o mistério de Deus. 1,3 quilômetros. Ela dobrava o joelho, orava, sentava, e aí o Senhor falava na visão para ela: olha para de trás do púlpito. Quando ela olhava, eu estava na frente da mocidade. Aí Deus dizia: esse é o esposo que eu te prometi lá em Belém do Pará. Oh, maravilha. Lá onde a igreja Assembleia nasceu. Isso, lá, pé do Vero Peso, onde ela morava. Que maravilha, pastor. E aí ela, no dia seguinte, ela teve visão nessa madrugada. Então amanheceu o dia, ela foi à noite com a minha tia para a igreja. É exatamente como Deus mostrou em visão para ela. Ela entrou, minha tia falou: vamos sentar ali. Ela dobrou o joelho, orou, sentou. Quando ela sentou, como eu já chegava antes e orava, né? Ao culto começando, já eu levantava do joelho. E aí ela então chegou, dobrou o joelho, orou, sentou. Quando se levantou, o Senhor falou para ela: olha lá, é aquele lá que eu te dou por companheiro. Aí ela olhou assim. E quando acabava o culto, eu ia embora junto com a minha tia, ia deixar a tia em casa. Aí acabou o culto, fui lá buscar a tia. A tia falou: ah, Jean, preciso te apresentar, ó. Essa jovem aqui, lá de Belém do Pará, a irmã Luciene, está congregando conosco. E aí explicou a história: não conhece nada aqui em São Paulo, veio com o irmão dela, tá morando lá no prédio que eu moro e tal. E aí foi prazer, Jean. Quando eu peguei na mão dela, Deus falou: essa daí é a companheira que eu te prometi. Oh, glória. Meu irmão. Aí eu fiquei preocupado. Aí eu achei que era carne. Entrou a dúvida. Falei: Jesus, que isso? Aí eu comecei a buscar de Deus, né? Comecei a buscar do Senhor. Aí Deus foi confirmando. Pronto. Perfeito. Aí Entre na próxima curva, acentuada à esquerda. agora me localizei, hein? Graças a Deus, obrigado, Jesus. Estamos na rua do Sesc. Por aqui eu já conheço. Prepare-se para manter à direita a 900 metros. É isso mesmo, aqui é o Sesc Belenzinho. Perfeito. Aí, meus diletos irmãos e diletas irmãs e todos quantos estão vendo essa reportagem, meu prezado, amicíssimo Gladson, missionário Gladson, presente de Deus para minha vida. Amém. Estamos aqui nesta tarde, né, deliciando nas bênçãos de Deus. Aí eu peguei na mão dela, enfim, aí nem eu nem ela foi nada um para o outro, eu comecei a buscar de Deus. E nesse meio tempo, eu fiquei com muita comunhão com os irmãos José dos Campos. Foi lá que Deus nos sustentou, como eu já disse anteriormente. Aí não tinha pedido ali namoro. Aí estava no culto, foi Jesus. Estava na sede. Lá na sede. Ainda era o pastor Luiz Celari lá na sede. Né? Aí, estava na sede. 20 metros, dobre à esquerda. Depois, mantenha à direita. Estava na sede, foi Jesus, eu preciso, Senhor,
de uma última confirmação. Falei com Deus, para ninguém ouvir. Aí Deus tomou um vaso, meu amado. Eu estava sentado mais atrás, esse vaso veio marchando. Irmã Jaide, esse vaso veio marchando de olho fechado, cantando um cântico espiritual. Glória a Deus. Assim, mais ou menos uns 100 metros. Não, uns 30 metros. Eu estava lá, mas no início da igreja eu estava mais atrás. Aí ela veio marchando, cantando em canto espiritual e colocou as mãos sobre mim e falou: meu servo, não tenha mais dúvida. Aquela é a companheira que eu preparei para ti. E te digo mais: dela eu te darei um varão, porque é meu profeta que tem um projeto com ele na terra. Oh, maravilha. Aí, meu amado, eu não via a hora que acabasse o culto para voltar para São Paulo e pedir a jovem namoro. Aí foi eu que agora vou apressar o processo de Deus, né? Aí cheguei em São Paulo. Vou ligar um pouco o ar aqui para nós, tá muito calor. Aí cheguei em São Paulo e falei: por gentileza, irmã Luciane, preciso falar com a irmã. Pois não, olha. Aí contei toda a história, todo o processo que Deus tinha me prometido. E ela falou: eu falei, pois é, eu peço a mão da irmã em namoro, porque nós não vamos namorar namorar, noivar e casar, porque é o projeto de Deus. Ela falou: eu já sabia de tudo. Oh, glória. Eu só não falei nada porque, claro, né? Eu sou mulher e quem toma essas decisões é o homem. Mas eu sabia de tudo. Aí ela contou a história dela, essa história que eu já disse anteriormente. Que benção, pastor. Aí ficamos congregando, aí o pastor Adilson Rossi fez nosso noivado, nosso casamento. Aí eu falei: tem uma coisa, olha, Deus falou que serei pai de um varão. Eu falei: bom, aí só se for mais um milagre de Deus, que eu tenho laudos médicos comprovando que eu não posso conceber, eu tenho um problema no útero. Meu Deus. Não posso conceber filho.